Bom, dando continuidade ao vídeo anterior, agora nós vamos entrar no assunto de vértice da parábola, tá? O gráfico da função quadrática, ele vai ser uma parábola. A parábola é essa curva aqui, ó, ou para cima ou para baixo, tá? Mas o que é o vértice? A minha parábola, ela vai descendo, chega num ponto e aí ela passa a subir. Ou ela vai subindo, chega num ponto e aí passa a descer. Esse ponto aqui é justamente o que a gente chama de vértice, certo? E como é que a gente calcula esse vértice? O x do vértice é menos b sobre 2 vezes a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Mas o y, ele também pode ser calculado da seguinte forma: eu descubro o valor do x e a partir do valor do x que eu descobri, eu substituo na minha função, tá? Aí só lembrando aqui, se nós formos usar o delta, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Como o vértice que vocês estão vendo é um ponto, todo ponto ele vai ser x, vírgula, y. Então, no caso, quando nós pedirmos o vértice da parábola, a gente vai determinar o ponto, que é x vértice, vírgula, y vértice. Ok? Vamos ver aqui uns exemplos de como encontrar esses vértices. Olha só. Nessa função, y igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Nós vamos começar identificando os coeficientes. A é igual a 1, número que está junto do x ao quadrado. O b é igual a menos 2, o número que está junto do x. E o c é igual a menos 3. Substituindo na fórmula, nós vamos descobrir aqui o x vértice. Ó. X vértice é menos b sobre 2a. Como meu b é menos 2, então menos da fórmula com menos do b, menos com menos fica mais. Sobre 2 vezes 1, 2 vezes 1 é igual a 2, e 2 dividido por 2 é 1. Então, eu descobri que o meu x é igual a 1. Como meu x deu um valor inteiro, é mais fácil eu descobrir o y do vértice somente substituindo esse x que eu encontrei, que é igual a 1. Então, aqui eu tenho, ó, x ao quadrado, fica 1 ao quadrado, menos 2 vezes x, 2 vezes 1, menos 3. Resolvendo aqui, ó, 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1 é 2. Aqui tem menos, e aí, menos 3. 1 menos 2 é igual a menos 1. E menos 1 menos 3 vai dar igual a menos 4. Então, eu descobri que o meu x é igual a 1 e o meu y é igual a menos 4. Aqui está o vértice dessa função, certo? Nesse exemplo aqui de baixo, y igual a menos x ao quadrado mais 3x menos 5. Vamos lá. O meu a é igual a menos 1, o meu b é igual a 3 e o c é igual a menos 5. Substituindo no x vértice, menos b sobre 2a. Então, menos 3 sobre 2 vezes menos 1, porque o meu a é menos 1. Fica menos 3 sobre 2 vezes menos 1 é menos 2. 3 sobre 2 não é uma divisão exata, então eu vou repetir a minha fração. E menos com menos fica mais. Então, o meu x vértice é 3 sobre 2. Aqui deu uma fração. Se você não tem dificuldade com frações, faz a mesma coisa que a gente fez aqui. Se fração para você é uma coisa um pouquinho mais difícil, então nós vamos fazer pela fórmula do y. A gente vai calcular o delta. Então, ó, a formulazinha bem aqui, ó. Delta igual a b ao quadrado, como b é 3, 3 ao quadrado, menos 4, vezes o valor do a, que é menos 1, vezes o valor do c, que é menos 5. Lembrando, tudo aquilo que você substituir negativo, coloca entre parênteses. Resolvendo ao mesmo tempo a potência e a multiplicação,
3 ao quadrado é igual a 9. 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 5 é 20. Aqui eu tenho, ó, menos com menos que dá mais e mais com menos dá menos. Então, meu delta é igual a menos 11. Menos 11 não tem raiz exata. Só que para eu descobrir o y, eu não preciso da raiz. Eu vou apenas substituir na minha fórmula, ó, menos delta. Como meu delta é menos 11, menos com menos fica mais. Sobre 4, já ia colocando 2 pelo costume. Então, 11 sobre 4 vezes o valor do A, que é menos 1. Então, 11 sobre 4 vezes menos 1 é menos 4. 11 dividido por 4 não é uma divisão exata. E mais com menos é menos. Então, menos 11 sobre 4. Eu descobri o meu x vértice, que é 3 sobre 2, e o meu y vértice, que é menos 11 sobre 4. Aqui está o vértice dessa função, tá? Mais exemplos aqui para fixar melhor o assunto. Agora eu tenho f de x igual a x ao quadrado. Nessa função, o meu a é igual a 1, o meu b não tem x, ó, então é 0, e o meu c não tem termo independente, então também é 0. Sendo assim, x vértice é igual, lembrando da fórmula, menos b, então menos 0, sobre 2 vezes a, que o a é 1. Então, 0 dividido por qualquer coisa vai ser igual a 0. Substituindo, como x deu 0, ó, vamos só substituir o 0. 0 ao quadrado, porque é x ao quadrado. E 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, nesse caso, o meu vértice, eu encontrei o x igual a 0 e o y também igual a 0, certo? Nesse segundo exemplo, tem o seguinte, f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Nesse daqui, o meu a é igual a 1, o meu b é igual a menos 4 e o meu c é igual a 3. Fazendo x vértice, menos b, como b é menos 4, menos com menos fica mais, sobre 2 vezes a, que é 1. Então, 4 sobre 2 vezes 1 é 2, e 4 dividido por 2 é igual a 2. E o y vértice, como meu x deu 2, então eu vou só substituir esse 2 na função. X ao quadrado fica 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 3. Aqui, ó, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 2 é 8, repete o sinal de menos, e o mais 3. 4 menos 8 é igual a menos 4. E menos 4 mais 3 vai dar igual a menos 1. Então, o meu vértice dessa função, eu descobri que o x é igual a 2 e o y é igual a menos 1. Ok? O vértice, ele vai ser muito importante para duas situações que a gente vai ver mais na frente. Uma delas é a construção do gráfico, tá? Porque no vértice a gente vai saber qual é o ponto em que a minha curva vai fazer a volta. E para descobrir o ponto de máximo e de mínimo, que vocês vão ver em vídeos posteriores. Ok?